Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmos 37, 23, 25. Quando vejo essa expressão na Bíblia, um homem bom, eu penso, não somos bons. Não em nossa própria capacidade. O ser humano é inclinado para o mal, por causa da queda do primeiro homem no jardim. A bondade que temos é proveniente do caráter de Cristo em nós. Ele próprio, quando estava aqui na terra, como homem, se recusou a ser chamado de bom pelo jovem rico e disse: "Por que me chamas bom?" Ele estava nos representando. Alguém pode dizer: "Eu conheço muitas pessoas boas que nem sequer conhecem Jesus." Eu acredito em você. Eu também conheço. Acontece que a bondade humana é relativa. Somos bons com quem é bom conosco. Como o antigo ditado judeu: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a nossa bondade sem o caráter de Jesus em nós. Por isso, não podemos nos vangloriar de nada. Na palavra diz que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, em conhecê-lo. Jeremias 9, 24, 2 Coríntios 10, 17. Tudo que temos de bom vem dele, e dessa forma, sim, podemos dizer que somos bons. Mas vamos ao assunto do texto inicial. Aqui diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita em seus caminhos. Ou seja, o Senhor confirma os passos das pessoas que andam de acordo com a sua vontade e se agrada da conduta dessas pessoas. No verso seguinte diz: ainda que caia, não ficará prostrado. Em primeiro lugar, apenas podemos viver de acordo com a vontade do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, através da graça. Nenhum esforço humano é capaz disso, sem o poder do Espírito Santo. O salmista, muito antes da dispensação da graça, sabia disso e por isso orava: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. E nós devemos imitá-lo nessa oração, pois só assim conseguiremos agradá-lo. Ele não nos amará mais ou menos, pois seu amor é incondicional. A vantagem em fazer a vontade do Senhor é que Ele sabe o que é melhor para nós, e dessa forma estaremos evitando muitos sofrimentos necessários. O Senhor das alturas enxerga muito mais longe do que nós. Aquilo que aos nossos olhos parece perfeito, por dentro pode ser apenas trapos de imundície. Por isso, em qualquer que seja nossa escolha, a última palavra vem do Senhor. E devemos esperar receber essa palavra racionalmente, pois é muito perigoso envolver a vontade do Senhor com as nossas emoções. É por isso que é inútil, por exemplo, aconselhar alguém apaixonado a respeito da pessoa amada. Mas quando se trata da palavra do Senhor, mesmo apaixonado, muito apaixonado, respire fundo e não busque resposta do Senhor em meio à ansiedade. Espere receber orientação clara e segura antes do próximo passo. Que Deus abençoe os apaixonados. Voltando à passagem bíblica, entendemos que, mesmo estando de acordo com a vontade do Senhor, podemos cair em adversidades, podemos passar por momentos de dificuldade, mas não vamos permanecer nessa situação, pois o Senhor nos levantará com as suas mãos. Não é o Senhor quem nos coloca em dificuldades. Nós estamos sujeitos às aflições por estarmos no mundo, mas o Senhor nos livra de todas. É o que está no Salmos 34, 19. E através dessas dificuldades, o Senhor usa a angústia para nos aproximar dele e nos ensinar a depender e crer nele. E ainda adquirimos experiência para ajudar os nossos semelhantes e consolá-los com as mesmas consolações que temos recebido. No texto ainda diz sobre o justo não ser desamparado
nem a sua descendência mendigar o pão. Como filhos de Deus, podemos passar por dificuldades financeiras, mas não a ponto de ficar desabrigado e mendigando. Mas existem muitos cristãos que vivem uma vida de miséria, alguém pode dizer. Vamos lá. Passar por uma dificuldade é normal, faz parte das aflições, porém, ficar em eterna dificuldade não. Geralmente, pessoas que vivem dessa forma estão assim por quebrarem princípios. Na palavra do Senhor, há princípios que devemos honrar a fim de sermos abençoados. Não podemos ter em nós coisas que interfiram na nossa comunicação com Deus. Vou listar algumas coisas que, de acordo com a palavra, pode ser considerado quebra de princípios e outras que podemos fazer que vão abrir portas para o mal entrar em nossas vidas. Primeiro, a falta de perdão. Se retivermos o perdão ao nosso próximo, o nosso perdão é retido e assim comprometemos a resposta das nossas orações. Falta de união e entendimento no casal. Em 1 Pedro 3:7 diz que a falta dessas coisas faz com que sejam impedidas as nossas orações. O não dizimar. Algumas pessoas acreditam que o dízimo ficou na velha aliança, mas vivem sempre em dificuldades financeiras. Quero lançar um desafio baseado na palavra. Dizimem. Não tratem o dízimo como dar dinheiro ao pastor, à igreja, mas como devolver a Deus a parte que lhe pertence. Essa é a verdadeira essência do dízimo. Em Malaquias 3:10 em diante, Deus disse para cumprirem esse princípio, depois fazerem prova dele, se seriam ou não mais abençoados. A falta de fidelidade no pouco. Esse princípio pode ser tanto usado pelo lado material quanto espiritual. No sentido espiritual, é como ser bons dispenseiros da graça. Numa outra oportunidade, se o Senhor permitir, falaremos sobre isso. Agora estamos falando de finanças. Se alguém é fraudulento tendo pouco, como o Senhor confiará a essa pessoa coisas maiores? Lucas 16:10 e Mateus 25:23 falam sobre isso. A falta de generosidade. Há pessoas que querem tudo para si. Por isso, por mais que trabalham e lutam, vivem bem abaixo do que o dinheiro adquirido lhe proporcionaria. Enquanto algumas pessoas trabalham menos e têm mais, porque são generosas. Essas pessoas ofertam, fazem doação, dividem com os que têm menos e não escondem o rosto ao pobre. Como está escrito em Provérbios 28:27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Alguém pode argumentar nesse verso que o Senhor Jesus levou as nossas maldições, mas a quebra de princípios abre portas para elas. A maldição sem causa não encontra pouso. Provérbios 26:1. Eu poderia colocar muitos outros quesitos baseados na palavra que podem atrair a miséria, mas vou finalizar com esse. A nossa boca. Isso mesmo, em Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Se somos pessoas maldizentes e vivemos maldizendo coisas, maldizendo nossa própria vida, vamos viver da colheita dos frutos dos nossos lábios. Não teremos do que reclamar a não ser de nós mesmos. Que o Senhor nos guarde dessas coisas. Vamos orar. Pai, me ajude a entender sua palavra e andar por ela. Assim estarei agradando ao Senhor com a minha conduta. Não estarei quebrando seus princípios e abrindo porta para maldições. Ponha, Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não deixe meu coração se inclinar para o mal com os que praticam a iniquidade. Dessa forma, suas bênçãos me perseguirão e me alcançarão. Eu oro em nome de Jesus.